Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: de patinho feio, a estrela em ascensão na cafeicultura. Pesquisa e investimento elevaram a qualidade e a imagem do café Conilon. A variedade ganhou até uma feira internacional no Espírito Santo, maior produtor nacional. Bem-estar animal é o caminho para carne e leite de melhor qualidade e maior aceitação do produto brasileiro no mercado internacional. Clima surpreendeu agricultores em novembro, com chuva irregular e frio fora de época em muitas regiões. No Centro-Oeste, colheita da soja chega perto do fim, com perspectiva de boa safra. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país? O Agrocultura está começando. Considerado o patinho feio da nossa cafeicultura, durante muito tempo o café Conilon conquista espaço no mercado. Ganhou até uma feira internacional que aconteceu no Espírito Santo, maior produtor da variedade no Brasil. Com muita pesquisa e investimento, o Estado conseguiu elevar a qualidade e a imagem do Conilon, como mostra a repórter Larissa Barcelos, da nossa parceira TV Educativa do Espírito Santo. No Espírito Santo, o café Conilon não é apenas um produto agrícola. Ele movimenta a economia, gera emprego e faz parte da história de milhares de famílias. O estado é o maior produtor brasileiro dessa variedade, que antes era vista como café inferior e hoje conquista mercados no mundo inteiro. 70% do Conilon do Brasil é produzido no Espírito Santo, principalmente no norte do Espírito Santo. A gente tem que realmente fazer esse dever de casa que nós fizemos da porteira para dentro, agora da porteira para fora. São muitas famílias que contemplam o café Conilon. Nós estamos presentes em muitos municípios, no norte, praticamente todos os municípios do Espírito Santo. Então, assim, é um dever de casa público e privado levar essa régua do café Conilon mais acima e mostrar as possibilidades que nós temos de negócio para o produtor continuar a colocar dinheiro no bolso e mudar a sua vida. Conilon até então era taxado como um café de blend, né? Ou era café para café solúvel, ou era um café que ia ser blendado com arábica para você ganhar o mercado. Hoje você tem, como você vai ver aqui dentro, cafés Conilon de altíssimas qualidades, que mostrando que realmente Conilon veio buscar o seu território e mostrar à sociedade que o café Conilon é bom, tem um mercado pela frente e que houve a evolução não só produtiva, mas também em qualidade do café que é produzido aqui. A cadeia do Conilon aqui no Espírito Santo envolve cerca de 50 mil propriedades rurais. É uma produção que se modernizou, ganhou tecnologia e hoje sustenta cerca de 100 mil famílias, direta e indiretamente. Por trás de cada xícara existe muito trabalho. Pequenos produtores, pesquisadores, exportadores e cooperativas. Cada um tem um papel nesse mercado que não para de crescer. Como é o caso do Jarbas, que está há mais de 40 anos no mercado. Temos nosso próprio viveiro, né? Fazemos as implantações nas propriedades e tentamos produzir com sustentabilidade. Usamos materiais biológicos hoje na questão de defensivos agrícolas, né? Para causar a proteção das plantas. Tentamos respeitar as questões de regras ambientais certinho, para poder termos a mercadoria que possa ser ofertada para o mundo inteiro. O Conilon sempre foi um aliado do Espírito Santo, resistente ao calor e produtivo. Por isso, está presente em quase metade das propriedades rurais do estado. No campo, o clima faz toda a diferença. Tem ano que chove demais, tem ano que tem frio demais, tem ano que é calor demais. E essas variáveis têm afetado muito a produção. E aí o que a gente tem feito? O Incapé, principalmente, ele tem trabalhado essa genética para que tenha cada vez mais clones, espécies que possam aumentar essas mudanças climáticas e possam dar um rendimento melhor. Então, cada vez mais a tecnologia está chegando para poder melhorar o nosso café Conilon. Para manter um café de qualidade, pesquisa e investimento foram essenciais e mudaram a ideia de um café sem sabor. Hoje, o Conilon dá corpo ao expresso, melhora blends, é base do café solúvel e premiado pela composição. O café Conilon ele chegou ao Brasil há mais ou menos 112 anos atrás, né? E os últimos 50 anos que ele passou a ser uma cultura, vamos dizer, explanada ou plantada pelo cafeicultor. Então teve uma evolução em produtividade, qualidade e sustentabilidade, e a base dessa evolução foi a ciência, foi a pesquisa científica contínua por quase 40 anos. Pesquisa na área do melhoramento genético, da adubação, da nutrição, da irrigação,
da qualidade e assim por diante. Os produtores capixabas investiram, melhoraram, cultivaram e abriram novos mercados. Principalmente a falta hídrica, isso afetou o arábica. Mas o Conilon, já se entendendo que tem toda essa qualidade, ele acabou sendo substituído nos blends, ajudando muito que o mundo do café pudesse se equalizar um pouco mais. Outro diferencial do Espírito Santo é a logística. 76% das exportações brasileiras de café passam por portos capixabas. Uma estrutura que sustenta o fluxo global e prepara o Estado para uma possível ampliação na demanda americana. Chama a atenção uma necessidade premente dos nossos portos se modernizarem. Nós estamos, não só é o café, mas nós estamos com vários produtos agrícolas sendo exportados e os nossos portos vão ter que acompanhar toda essa demanda. Mas o Conilon não é só negócio, é sustento, é rotina de quem acorda cedo, cuida da terra, depende da chuva e sabe que a planta cresce devagar. Clima tropical, um clima especial para produzir o nosso café Conilon, ele reage muito bem a esse clima. Então, se tudo estiver favorável, se as chuvas estiverem em dia, a gente sempre tem uma boa produção aqui na nossa região. Veja a seguir no Agricultura. Chuvas irregulares e frio fora de época desafiaram os agricultores em novembro. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Chuvas irregulares e até frio fora de época foram desafios para os agricultores em muitas regiões no mês de novembro. Em outras, o tempo ajudou. Na região sul do Brasil, os volumes de chuva ficaram entre 120 e 150 milímetros no mês de novembro. Em Santa Catarina, a semeadura de soja apresenta atrasos. As operações foram postergadas devido ao frio intenso dos meses de outubro e novembro. E a preocupação agora é com as altas temperaturas em dezembro. No trigo, a colheita avançou no Rio Grande do Sul. Aproximadamente 88% das lavouras já foram colhidas. De um modo geral, se observa uma leve redução na qualidade do grão, especialmente nas regiões que realizaram a colheita após períodos de umidade sobre as espigas. Veja agora os efeitos do clima no Mato Grosso do Sul com a repórter Daniela Benante. Então, Carol, aqui em Mato Grosso do Sul, o plantio da soja está em fase de finalização e foi beneficiado principalmente por uma maior regularidade nas chuvas, principalmente na primeira quinzena de novembro. De acordo com dados do projeto SIGA-MS, o estado já semeou 95,6% da área estimada, o equivalente a 4,5 milhões de hectares. A região centro lidera a operação. Segundo a Conab, o período chuvoso ainda foi instável, com os maiores volumes ocorrendo no sudoeste de Mato Grosso do Sul. Até o momento, 93,7% das lavouras do estado apresentam boas condições, refletindo o bom potencial produtivo com baixa ou controlada incidência de pragas e doenças. No estado vizinho Mato Grosso, o plantio do grão também se aproxima da finalização. O desenvolvimento varia de região para região, com efeitos negativos devido à irregularidade das chuvas em algumas áreas. Veja agora os efeitos do clima no Pará com o repórter Luiz Otávio Lucas. Pois é, Daniela, aqui no Pará as mudanças climáticas já provocam impactos diretos na produção agrícola do norte do país. Agora em novembro as chuvas foram irregulares em grande parte do Pará, Amazonas e Roraima, alterando a umidade do solo e afetando as lavouras, segundo a Conab. No Amazonas, embora algumas áreas tenham recebido volumes elevados de chuva, outras registraram acumulados muito baixos. A oscilação dificulta o manejo de sistemas agroflorestais, prejudicando culturas como banana, cupuaçu e guaraná, além do açaí cultivado em terra firme. Já em Roraima, os menores volumes de chuva do período reduziram o armazenamento de água no solo, comprometendo o início do desenvolvimento das culturas de verão, impactando frutas tropicais que exigem regularidade hídrica. Veja agora os efeitos do clima em Sergipe com a repórter Sofia Gunes.
Pois é, Luiz Otávio. Aqui em Sergipe foi registrado um avanço na produção de milho em 2025. De acordo com dados do IBGE, houve um aumento de 2,1% na área colhida. Apesar disso, a produção de milho tem passado por um aumento delicado, por conta de chuvas atípicas nos meses em que o clima seco deveria predominar para a colheita dos grãos. Outro ponto de atenção são relatos de infestações de gorgulho no milho ainda em campo, uma situação incomum e que pode afetar a lavoura. Veja agora os efeitos do clima no Espírito Santo com a repórter Verônica Salazar. Então, Sofia, aqui no Espírito Santo o mês de novembro foi marcado por tempo firme e muito seco. Em grande parte do estado, a chuva ficou abaixo da evapotranspiração, ou seja, da perda de água do solo e das plantas para a atmosfera. E isso acabou gerando um déficit hídrico importante. As temperaturas altas somadas aos ventos moderados ressecaram ainda mais o solo e impactaram o dia a dia do campo. No café e nas frutas, o calor e a baixa umidade aceleraram a maturação em algumas áreas, mas exigiram irrigação constante para manter o vigor das plantas. Na pecuária, a atenção foi para o conforto térmico, sombra, água fresca e ventilação para evitar o estresse por calor. Veja agora os efeitos do clima em Goiás com a repórter Isabela Mendes. Então, Verônica, o mês de novembro foi bastante irregular aqui em Goiás em relação às chuvas, o que causou efeitos no plantio. As chuvas intermitentes chegaram com bastante intensidade, prejudicando as plantações e a colheita no estado. O ideal para o plantio são chuvas mais mansas e rotineiras. A ocorrência de chuvas de granizo também provocou efeitos negativos para o produtor rural goiano, que perdeu parte da produção. O Laboratório de Climatologia da UEG, Universidade Estadual de Goiás, registrou 257 milímetros de chuva ao longo do mês de novembro, mas com uma distribuição bastante irregular, já que 65% desse volume caiu em apenas 3 dias, o que acende um alerta para a agricultura local e para o meio ambiente. Vamos agora para mais informações sobre o clima no bioma do Cerrado em outros estados, com o repórter Bruno Tibério. Pois é, Isabela, aqui no Cerrado o avanço das lavouras de verão nos estados do Norte e Nordeste segue marcado pela influência direta do regime de chuvas de novembro. Em algumas regiões, o retorno das chuvas acelerou o plantio. Em outras, a irregularidade ainda causa atrasos ou necessidade de replantio. Na primeira safra do milho, a Bahia registrou avanço significativo do plantio com a volta das chuvas e as lavouras mostraram um bom desenvolvimento. E a soja também avança, mas com cenários bem diferentes. Na Bahia, o plantio evoluiu no oeste do estado e as lavouras variam de germinação a enchimento de grãos, todas em boas condições. No Piauí, o atraso permanece por falta de chuvas. No Maranhão, o avanço ocorre mais rápido no sul, enquanto outras regiões seguem lentas pela irregularidade das chuvas e, em alguns pontos, a necessidade inclusive de replantio. No centro-oeste, a semeadura está atrasada e áreas arenosas registraram escaladura, baixa nodulação e redução de estande, com impactos das altas temperaturas. Veja agora os efeitos do clima em Minas Gerais com o repórter João Rafael. Então, Bruno, aqui em Minas Gerais, as chuvas dos últimos dias se concentraram principalmente no centro-sul do estado. De acordo com a Conab, as temperaturas mais amenas contribuíram para reduzir aí a perda de umidade no solo. Apesar disso, ainda algumas regiões que apresentam aí índices baixos de umidade, como o Triângulo Mineiro, o noroeste e o norte de Minas. Nas regiões produtoras de café, as chuvas desse período são essenciais para o enchimento dos grãos, para a formação dos grãos e para a realização também de manejos importantes da lavoura nesse período. Veja agora os efeitos do clima na região oeste do estado de São Paulo com o repórter Murilo Zara. Então, João Rafael, aqui no Oeste Paulista, na região de Presidente Prudente, choveu basicamente o que era esperado para o mês de novembro. Foram registrados 155 milímetros. A média histórica é de 160 milímetros. E segundo o boletim agrícola da USP, a reserva técnica de água no solo ficou entre 40% e 60% na maioria das propriedades. O problema é que a chuva veio mal distribuída. Nos primeiros 20 dias de novembro, bem irregulares, já nos últimos 10 dias, muita irregularidade, e isso trouxe reflexos diferentes no campo. Na pecuária, por exemplo, a pastagem reagiu muito bem e hoje oferece uma alternativa para o produtor
que estava com o rebanho confinado. Já na agricultura, cenários opostos. A batata doce, uma cultura muito tradicional aqui na região, o Oeste Paulista é a segunda maior região produtora do país. Foi possível concluir a safra em muitas propriedades e iniciar o plantio em outras áreas sem muitos problemas. Já para a soja e o amendoim, por exemplo, muitas dificuldades. A falta de chuvas no fim de novembro atrapalhou o desenvolvimento das lavouras. Veja agora os efeitos do clima na região centro-oeste do estado de São Paulo, com a repórter Carolina Vinhali. Pois é, Murilo, aqui em Bauru, o mês de novembro foi marcado por temperaturas altas, com máxima que chegou a 36 graus. Quanto ao acumulado de chuvas, ultrapassou 135 milímetros, mas isso é pelo menos 100 milímetros a menos do que novembro do ano passado. Até dezembro, a cana-de-açúcar segue em período de colheita. Grande parte das unidades industriais, inclusive, concluiu a moagem e já é observado o plantio visando a próxima safra. A safra de trigo 2024-2025 já foi finalizada no estado. O plantio do milho primeira safra avança com lavouras favorecidas pelas chuvas regulares. Também em boas condições está o desenvolvimento vegetativo da soja, cujo plantio foi finalizado já em todo o estado. Veja agora a previsão do tempo para o campo com Estael Cias, da Metsul Meteorologia de Canoas, no Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Vamos trazer a informação atualizada deste mês pela Administração de Oceano e Atmosfera NOAA dos Estados Unidos, com a projeção do Oceano Pacífico, ou seja, o que nós temos para Laninha, El Ninho, neutralidade. Os dados divulgados então agora no mês de dezembro indicam ainda o trimestre novembro, dezembro e janeiro com uma probabilidade maior de Laninha, mas a transição para um período de neutralidade será rápida e provavelmente já de janeiro para fevereiro saímos de Laninha para a neutralidade. A neutralidade deve persistir aqui nos meses de outono, começo de inverno e depois no segundo semestre de 2026 cresce a possibilidade de um novo evento de El Ninho influenciando o clima global. Olhando a chuva nos próximos 10 dias, olham só, aqui a previsão é de bastante chuva em toda essa região norte, centro-oeste e sudeste, condições típicas de clima de verão, onde a chuva se concentra nessas regiões, com risco de temporais, mas especialmente volumes altos de precipitação nas áreas produtoras do centro-oeste e do sudeste, e também o Mato Piba recebe bons acumulados de precipitação. Escassez de chuva nesse setor do nordeste e no sul do Brasil destacamos principalmente o Paraná com excesso de chuva e risco de transtornos. No Rio Grande do Sul, chuva irregular que deverá ocorrer no começo desta semana entre segunda e terça e depois uma janela prolongada de tempo seco. Veja a seguir no Agrocultura, bem-estar animal, indispensável para melhorar a produtividade e a qualidade da carne e do leite e uma chave para abrir portas no mercado externo. Nós voltamos já. A gente sabe que o campo brasileiro está mudando e os animais estão no centro dessa transformação. Você vai ver como boas práticas de manejo já impactam produtividade, qualidade e, principalmente, a vida dos animais. No Agrocultura de hoje, o bem-estar animal ganha voz e ganha cena. Quem mostra é o repórter Bruno Faustino. A pecuária mudou, e mudou rápido. Manejo, nutrição, ambiente, tudo agora gira em torno de uma palavra: bem-estar. Bem-estar é um tema bastante amplo, mas a gente pode falar de produto, a gente pode falar de ambiente, a gente pode falar de manejo, tudo que propicie uma qualidade de vida melhor para o animal. O que antes era visto como detalhe, virou exigência econômica, sanitária e até comercial.
É impossível falar de exportação para esse volume de países que nós exportamos sem falar de bem-estar, porque é um requisito básico de qualquer exportador ele ter a convicção que os animais foram tratados, são criados dentro de um ambiente de bem-estar. E quando falamos em bem-estar animal, não estamos falando só de conforto não. Estamos falando de produtividade, qualidade da carne, qualidade do leite e do futuro da pecuária brasileira. Um animal que ele tem uma condição de vida saudável dentro desses padrões de bem-estar, ele tem menos estresse, produz uma carne de mais qualidade, um leite com menos influência hormonal do efeito do estresse. Então, no final do dia, com certeza, a qualidade dos produtos tanto de carne como leite, ele é muito melhor. E se você acha que a pecuária sempre funcionou assim, não funcionava não. 30, 40 anos atrás, não havia nenhuma preocupação. O ambiente onde os animais eram colocados não tinha toda essa parametrização para que ele tenha uma qualidade de vida. Havia maus tratos, de fato, sabe? Com o animal leiteiro, muitas vezes era deixado em ambientes não conforme a necessidade do animal. Então, houve uma conscientização monstruosa. Hoje, confinamentos viraram ambientes climatizados. Pastos têm manejo técnico. O bem-estar deixou de ser discurso e virou tecnologia. Quando você entra num ambiente de produção hoje, às vezes você tem vontade, inclusive, de ficar lá por mais tempo, porque o ar é controlado, as pastagens são de alta qualidade. Houve uma mudança monstruosa para melhor. E essa mudança, gente, também passa pela indústria. Produtos, moléculas, tecnologias, tudo para que esse animal produza mais e sofra menos. Bem-estar animal é proporcionar que o animal se sinta confortável, que o animal consiga desempenhar todo o potencial genético que ele detém e todo o potencial nutritivo que a gente está disponibilizando para esse animal. E não é só no gado de corte ou de leite. Em equinos, o cuidado também evoluiu. Nos últimos anos, veio essa conscientização dos pecuaristas e dos criadores de equinos em relação da importância do bem-estar animal. Lembrando que antigamente tinha toda aquela questão de criação extrativista, principalmente na questão da pecuária de corte, que levava, vou dar um exemplo, né? Os animais no período seco, animais não terem alimento, consequentemente acabarem até muitas vezes indo a óbito por falta de alimento, né? E isso é falta de bem-estar do animal. Do manejo mais calmo à reserva de alimentos no período seco, o produtor entendeu: sem bem-estar não existe produtividade. Oferta de alimento para o animal é bem-estar animal. Oferta de água de boa qualidade é bem-estar animal. E isso eram pontos que muitas vezes não eram cuidados pelos pecuaristas antigamente e hoje sim está tendo. A indústria farmacêutica, eles estão nas propriedades também desenvolvendo treinamentos para capacitar a equipe dos pecuaristas a trabalharem os animais de uma forma consciente, preservando a questão de bem-estar, do manejo, respeitando as questões de instinto animal, né? Então, sabendo qual a distância que tu pode chegar dele, qual que tu não tá, por que tu não precisa usar um ferrão que muito antigamente era usado. E o produtor, hein? Está aberto a aprender essa nova dinâmica do agronegócio? Os empresários rurais, eles estão aceitando e estão solicitando. Cada vez mais tem pecuaristas entrando em contato com nós, solicitando esses serviços e essas tecnologias, né? Tem a outra questão também, da questão
desses treinamentos, né? Os pecuaristas cada vez mais vêm pedindo esses treinamentos. E equinos muito nessa questão de alimentação e da questão de água de qualidade, são dois pontos muito cuidados na questão de equino, e também as questões de suplementação, né? A linha Equistro, ela traz essa questão de bem-estar animal, porque ela tem produtos que vão melhorar a questão da qualidade de casco, né? E lembrando que casco é aquilo que está em contato com o solo, aquilo que muitas vezes proporciona uma dor muito significativa no animal, né? Então a gente melhora a qualidade de casco. E o futuro, hein? Esse já está sendo desenhado agora. O caminho é um só e sem volta. Esse movimento já começou, né? Ou se profissionaliza ou sai da atividade, né? É uma realidade, a questão de bem-estar animal é um caminho sem volta. Tu precisa proporcionar bem-estar animal para o seu animal ser produtivo. E tu só vai ter rentabilidade na atividade, seja ela pecuária, seja nas competições de equinos, se tu proporcionar bem-estar animal. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.